É impressionante, pessoal, como que o Bolsonaro ele tem perdido simplesmente tudo desde que ele se tornou presidente do país. Principalmente nesse ano agora, o último ano dele como governante. E para aumentar o desespero dele, que já está imenso por conta do lançamento da chapa do Lula com o Alckmin, eu já fiz um vídeo, o link está aqui no card, os artistas iniciaram um movimento para retirar de Bolsonaro, para resgatar elementos nacionais que foram tomados de modo ilegítimo pelo Bolsonaro, como as cores nacionais. Os artistas parecem que vão roubar de novo do Bolsonaro as cores que ele se apropriou. Bolsonaro vai acabar em um governo completamente cinza e até as cores ele vai perder. Ele vai perder tudo, incluindo a própria liberdade quando ele for preso. Bolsonaro só não vai perder a dignidade porque isso ele nunca teve. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você acha desse movimento dos artistas de recuperação dos elementos nacionais. Coloque nos comentários, deixe também o seu like e também envie um superchat para o vídeo clicando no botão valeu aí embaixo. E vocês sabem, pessoal, que os elementos nacionais, eles são muito importantes para o Bolsonaro. E quando eu falo de elementos nacionais, eu estou falando da bandeira nacional, eu estou falando do hino nacional, da celebração dos feriados, das próprias Forças Armadas e principalmente das cores. As cores que hoje são atreladas ao bolsonarismo são o verde e também o amarelo. Quando você tem as manifestações bolsonaristas, seja as fracassadas ou aquelas que tinham um pouco mais de gente no começo do governo, sempre as pessoas iam vestidas de verde e amarelo. O Bolsonaro ele fez um uso muito extensivo de tudo isso para mostrar que ele era de fato o candidato e o político mais nacionalista de todos, o mais patriótico, aquele que estava tentando lutar, de modo mentiroso obviamente, pelos interesses do país. Então se você é patriota, se você é nacionalista, se você gosta do Brasil, você tem que votar ou você teria que votar em Bolsonaro. Deixa eu refazer a frase, né, porque podem cortar isso aqui e descontextualizar. Obviamente maldade nós temos em vários lugares. Por isso que o lema do Bolsonaro era Deus, família e pátria, que ele até escreveu na mão dele. Não sei se foi ele que escreveu, porque obviamente Bolsonaro deve ter dificuldades para escrever. Mas ele conseguiu dominar esses símbolos nacionais, fazendo oposições ou contraposição à própria esquerda, que tem como a sua cor mais básica o vermelho. E eles gritavam, né, nas manifestações, nossa bandeira nunca será vermelha, eles não estão interessados aos interesses nacionais, eles deram dinheiro lá para Cuba, para ditaduras, falavam todas aquelas histórias. E o Bolsonaro ficou muito associado a esses elementos. Ah, o Lula tá cantando o hino comunista, o hino socialista, nós cantamos o hino nacional, somos os mais patriotas de todos, pegamos até as Forças Armadas. Só que agora, o que aconteceu? Os artistas, eles começaram o movimento para recuperar os símbolos nacionais. Anitta, Daniela Mercury começaram a usar em suas apresentações, usar em seus shows, os símbolos nacionais, as cores, o verde e principalmente o amarelo. E isso, pessoal, é extremamente importante para esse jogo imagético e esse jogo simbólico do Bolsonaro para esse ano de pleito. E se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, claro, se inscreva no canal, não perca tempo. Esse movimento já estava acontecendo há um certo tempinho, já há alguns bons meses. Só que nesses últimos tempos, nós começamos a ter um movimento muito mais forte da classe artística, perdendo assim uma espécie de pudor, podemos colocar dessa forma, de usarem adereços relacionados à bandeira do Brasil, como as cores, porque esses elementos eles estavam muito associados ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Só que o Brasil não é um país bolsonarista. Claro, nós temos uma grande quantidade de pessoas bolsonaristas, em torno de 30% aí de fracassados, mas esses não são elementos deles, eles são elementos de todos nós. De todos nós. E é por isso que eu falo para vocês do movimento de destruição da república que o Bolsonaro faz. A república, pessoal, é tudo aquilo que é público. São as coisas públicas, são as ruas, são as instituições, são as florestas e os próprios elementos culturais que o Bolsonaro se apropriou de modo ilegítimo, como se fossem dele, mas não são, são todos nossos. O verde, o amarelo, a bandeira nacional são nossos. E ao retirar isso do Bolsonaro, os artistas eles começam a retirar um elemento importante na argumentação e na retórica de Bolsonaro, que ele é o grande patriota. Isso tem muito a ver também com essa questão de propaganda, principalmente a propaganda nesses anos de pleito. Então quando você começa a ter elementos de esquerda, como a Daniela Mercury, que fez o showmício lá com
o Lula vestindo as cores da bandeira, e até mesmo a Anitta, que tem umas posições bem contrárias ao Bolsonaro, você começa a mostrar o seguinte: olha, verde e amarelo não é exclusivo da direita, ou mais ainda, não é somente exclusivo de Bolsonaro. Então você começa a retirar de Bolsonaro ainda mais elementos que ele possa utilizar na campanha. Bolsonaro, isso obviamente, é um sentido metafórico, tá? Ele está ficando simplesmente nu. E por que no sentido metafórico? Porque ninguém quer ver Bolsonaro nu, com aquela pança, aquela barriga nojenta, xixelenta dele. Ninguém merece ver Bolsonaro pelado, nem mesmo as próprias esposas dele. E claro, deixa nos comentários o que você acha desse movimento dos artistas de resgate, de roubar, entre aspas, do Bolsonaro as suas próprias cores. Você concorda? Você discorda? Se você chegou até aqui, claro, se inscreva no canal. E você, mais atento, pode até mesmo falar o seguinte: olha, mas esse movimento, já estou acompanhando o seu canal há muito tempo, esse tipo de movimento da classe artística pode beneficiar Bolsonaro. Porque quando a Anitta vai e se posiciona contra ele, quando o Leonardo DiCaprio vem e também se posiciona contra ele, parece que há um sistema se posicionando contra o Bolsonaro. E isso pode reforçar que o Bolsonaro ele é novamente o candidato antissistema. E é claro que você, obviamente, é uma pessoa muito precisa e está correta nessa análise. Inclusive, é a mesma análise que a campanha do Bolsonaro tem feito a respeito desses ataques que ele recebe de artistas. Porque como vocês sabem, eu já fiz um vídeo, o link vai estar aqui no card, o Bolsonaro não tem absolutamente nada para entregar para a população. O que ele fez ao longo desses 4 anos? Simplesmente nada. Não inaugurou uma obra, não fez uma política pública, não fez absolutamente nada, nem políticas para a segurança pública o Bolsonaro fez. É um governo simplesmente vazio. E sobra a Bolsonaro a boa e velha disputa cultural, disputa ideológica. Só que ele já usou tanto isso, pessoal, que essa estratégia ficou desgastada. E se ele acha que ele está sendo beneficiado por esses ataques dos artistas e ele vai poder usar isso para mostrar que ele é o candidato antissistema, ele não vai conseguir. Esse tiro vai sair pela culatra, pessoal. Porque, como nós estamos vendo, esses embates ideológicos do Bolsonaro não trazem um único voto a mais para ele. Essa estratégia, ela está completamente desgastada e eu já fiz um vídeo, o link está aqui no card. E por que essa estratégia está desgastada? Porque é uma estratégia de 2018. Pô, mas 2018 faz pouco tempo, 4 anos. Faz pouco tempo. Só que 4 anos, gente, esses últimos 4 anos, eles pareceram décadas. Principalmente os anos de 2020 e 2021, os anos da pandemia. Os anos da pandemia foram muito desgastantes para todos nós, porque ao mesmo tempo que nós parece que perdemos anos de vida, parece que esse período foi muito longo. Nós nos envelhecemos muito mais rápido nesse período. Foram anos longos e ao mesmo tempo curtos. É até um paradoxo. E o que aconteceu? Nós tivemos um empobrecimento da população brasileira. Bolsonaro, saiu reportagem hoje, Bolsonaro vai ser o primeiro presidente brasileiro que o salário mínimo não vai ter nenhum tipo de ganho real. E não vai nem equacionar. Vai haver uma redução do poder de compra do salário mínimo. O salário mínimo vai se desvalorizar perante a inflação. E por mais que o Bolsonaro queira fazer um auê, por mais que o Bolsonaro queira jogar a culpa em governadores, queira jogar a culpa em prefeitos, queira fazer ali um embate ideológico com artistas, com a Anitta, com o DiCaprio, com quem quer que ele queira fazer, na hora que a população mais pobre receber o salário mínimo e for até o supermercado, ela vai ver que ela está comprando menos. Ela vai sentir que ela está comprando menos. E pela primeira vez, em muito tempo, o salário mínimo vai ficar abaixo da inflação. Ou seja, as pessoas ficaram mais pobres. E esse é simplesmente um resultado devastador para o Bolsonaro. Ele não vai conseguir fugir disso, pessoal. Não vai, não adianta. Por quê? No nível presidencial, a discussão geralmente é a questão econômica. E por que eu falei geralmente? Porque em 2018 foi a corrupção e o movimento antissistema. Mas agora é a economia. A economia é a questão central. E o Bolsonaro, nós tivemos uma perda de poder de compra. E como as pessoas estão comprando menos, elas sentem que a vida delas está piorando. E se a vida delas está piorando, a culpa é de quem? A culpa é do Bolsonaro. Ora, por mais que ele queira jogar, e até as pessoas podem engolir, mas ele tá falando que é a Europa, é a pandemia, são os prefeitos, são governadores, a pessoa fala assim, mas peraí, a culpa é de todos eles, mas o que você fez para melhorar tudo isso? Tá bom, você não teve culpa nenhuma, mas o que você tentou fazer para melhorar a nossa vida? Nada. Então assim, a culpa era dos outros e você viu o nosso sofrimento? Você viu a gente sofrer? Você viu a gente ter dificuldade para comer de braços cruzados?
Não, Bolsonaro, não dá pra votar em você justamente por isso. Porque mesmo que a culpa seja dos outros, você não fez absolutamente nada para melhorar as nossas vidas. Então, pessoal, estamos observando cada dia mais elementos importantes do bolsonarismo sendo destruídos. Argumentos, ele não tem mais, não apresentou absolutamente nada, não fez absolutamente nada pelo país. Agora, até as próprias cores ele começa a perder, ficando um governo de fato cinza. E as únicas cores que vão sobrar para Bolsonaro, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, seria o preto e o branco, que é o uniforme das penitenciárias. Aqui no Brasil, muitas usam o uniforme laranja. Essa vai ser a cor de Bolsonaro, um laranja, ou cor nenhuma, porque ele vai estar simplesmente nu, não quero nem pensar nisso, na frente de todos. Bolsonaro está sendo desnudado para a infelicidade dos nossos olhos, obviamente, né, pessoal?